Olá, vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus? Então vamos lá. Meu irmão, eu estava falando a respeito do livro de Jó, capítulo 1, e aí no último vídeo nós falamos que a gente deve andar unidos com Deus. Para quê? Para identificar as obras do diabo. Porque só o Espírito de Deus identifica. Aqui hoje eu venho trazendo para você um acontecimento na vida de Jó que vale a pena estudar. Jó era um homem rico. Jó, ele tinha filhos abençoados. Jó tinha dinheiro, muitos funcionários. E o que acontecia? Os filhos de Jó faziam banquetes e cada vez que eles faziam banquetes, Jó oferecia sacrifício. Que eu digo para você que Jó tinha um problema. Jó tinha um problema. O que acontecia com os filhos? Só Deus sabe, meu irmão, coisa boa que não era. Mas e a confiança de Jó? Porque toda vez ele oferecia sacrifício. Jó capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Toda vez que os filhos de Jó faziam banquete, Jó chamava os seus empregados e falava assim: traga um bezerro, segundo o número dos meus filhos que eu vou sacrificar. Depois que ele sacrificava, vinham os seus servos e perguntavam: e agora? E ele dizia: agora está tudo certo. Certo, sacrifiquei, resolvi o problema. Resolveu? Então por que ele continuava fazendo? Por que ele tinha que fazer isso continuamente? Explica você para mim. Olha só. Deus reconheceu Satanás no meio dos filhos de Deus. E aí, Deus indagou ele: de onde vem Satanás? Ele confessou que ele estava passeando e rodeando pela terra. E aí Deus vira para Satanás no Jó capítulo 1, versículo 8, e olha só o que diz a palavra. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Satanás rebateu. Olha só o que disse, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Satanás disse: Deus, você tem certeza que Jó te respeita? Você tem certeza que ele teme ao Senhor? Satanás observava Jó. E o que aconteceu? Ele pegou uma brecha. Ele conseguiu identificar em Jó algo errado. E o que estava errado em Jó? Ele percebeu que Jó não temia a Deus verdadeiramente. O coração não era inteiro para temer a Deus. Ele temia algo mais. Depois a gente vai ver lá na frente que Jó reconheceu que o que mais temia me aconteceu, né? Ele temia que o mal viesse. Então Jó sacrificava continuamente. Ele chegava para os seus servos, falava: traga aí um carneiro, segundo o número dos meus filhos que eu vou sacrificar. Sacrificava. Depois ele repetia. Você está entendendo? E aí Satanás percebeu que Jó estava agindo com religiosidade, que Jó não estava respeitando, temendo a Deus verdadeiramente. Olha o que diz Mateus 21, versículo 21. Olha só. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito.
Jesus estava dizendo, se tiverdes fé e não duvidardes. Então Jó, ele pegava e pedia para trazer um cordeiro, um carneiro. E ele oferecia o sacrifício. De novo, cada vez que eles faziam o banquete. Por quê? Meu irmão, o que eu digo para você, se você orar a Deus, creia na sua oração. Não duvide. Senão vai acontecer o que acontecia com Jó. Cada vez que ele oferecia o sacrifício, e olha, o Satanás observava, o Jó voltava e esperava que os filhos dele fizessem banquetes de novo. Quando eles faziam banquete, ele já estava preparado. Onde estava a confiança de Jó? Em Deus ou na força do seu braço? Em que Jó confiava? Nos seus sacrifícios? Por quê? Porque se ele orou a Deus, se ele santificou os filhos dele, como diz a palavra, então por que os filhos dele estavam na sujeira de novo? Não vale a pena pensar, porque Jó, ele oferecia sacrifício todas as vezes. O que eu digo para você, se você orar a Deus, creia na sua oração. Não fique aí duvidando, né? Orou, depois de 10 minutos está aí brigando. Depois de 10 minutos está desesperado. Você ora a Deus, bota o joelho no chão, consagra. E qualquer coisinha você perde a estribeira. Qualquer coisinha você vai fazer um sacrifício. Você não confia na sua oração? É o que Jó estava fazendo, é o que estava acontecendo com ele. Ele duvidava. Então não adianta nem pedir para o monte erguer e passar para outra parte. Não adianta ficar orando, chorando. Se você não crê, aí o que você faz? Sacrifício. Você está entendendo o que acontecia com Jó? O Jó, ele era orientado por Deus. Ele sabia que Deus é poderoso. Só que cada vez que os filhos faziam banquete, ele sacrificava. Falta de confiança. Só que eu posso traduzir para você que falta de confiança é dúvida. Então Jesus está certo. Cada vez que Jó fazia o sacrifício de novo, é porque ele duvidou. Você está entendendo? Deus te deu uma palavra, não duvide. Senão você vai sair por aí fazendo sacrifício. Deus te deu a direção, não duvide. Deus te deu uma orientação, não duvide. Se você orou, meu irmão, se você falou com Deus, por que sair desesperado? Eu conheço gente, meu irmão, que ora e depois sai por aí xingando, gritando. Eu conheço gente que fala que orou, que faz até devocional, mas a pessoa fala palavrão, fala besteira. Ele duvida. Ele não teme a Deus verdadeiramente. E aí Satanás tem entrado na presença de Deus, meu irmão, que terrível. Satanás entrar na presença de Deus, ele entra porque ele está te observando. E se ele pegar qualquer coisa sua, ele vai levar diante de Deus e falar: Deus, você não pode abençoar esse cara, você não pode abençoar essa mulher. Por quê? Porque ele não teme ao Senhor. Ora e fala besteira. Ora e fica gritando, desesperado. Ora e é bipolar. Uma hora tá legal, mas se pisar no calo dele, né? Então é isso, meu irmão, essa palavra que eu tinha para você, né? Será que Satanás não está fazendo essa pergunta a seu respeito?
O fulano teme a Deus debalde. Deus. Vai à igreja, chora na presença do Senhor. Mas será que teme a Deus mesmo? Meu irmão, fica aí a pergunta no ar. Às vezes é com tristeza que a gente levanta esse questionamento. Mas essa palavra é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que a gente reflita e volte a servir ao Senhor de verdade, com temor, de todo o coração. Assim Deus está te ouvindo, Deus vai te responder, vai te defender. E não vai permitir que Satanás toque em sua vida. Tá certo? Que Deus fale mais ao seu coração. Amém?